Andei muito por algumas sementes. Ainda bem que fiz um segundo lote, porque essas aqui não parecem tão boas. Você inventou isso tudo sozinho. Minha parte favorita sobre a comunidade Dust-Ups são as pessoas inteligentes que me mostram maneiras inovadoras de construir minha floresta no deserto. Normalmente, essas sugestões vêm de coisas que as pessoas viram no YouTube, como redes de neblina, mas eu nunca tenho neblina ou coisas que são extremamente caras, como geração de água atmosférica, que custa 4 vezes mais do que simplesmente trazer água do poço do meu vizinho. Mas Catherine teve uma ideia incrível. Ela é uma mestre jardineira baseada no Colorado, e nós trocamos e-mails regularmente, especialmente depois que ela participou do seminário de agrofloresta sintrópica em maio. Entre ouvir Tiago explicar por que o cacto palma está no centro da minha estratégia de floresta no deserto, e depois o Jack Spirko explicando como os cactos são endofíticos. Catherine juntou algumas ideias quando viu esse vídeo no YouTube. Agora, isso não é sobre fazer uma rosa enraizar dentro de um cacto. Muitos tipos diferentes de árvores podem ser propagados por estacas. Você literalmente corta um galho. Se ele tiver as condições certas, vai criar raízes e crescer uma nova árvore. Não são necessárias sementes. Enquanto estou estabelecendo as estacas, essas estacas precisam de água. Mas o valor não está apenas na água dentro do figo da Índia. São os endófitos, os micro-organismos que vivem dentro do figo da Índia. Se eu conseguir fazer as árvores enraizarem com sucesso dentro de um figo da Índia, isso significa que essas árvores têm grande chance de emitir raízes, buscando associações com outros figos da Índia próximos, que estejam vivos e prosperando. E isso será uma fonte de água e nutrientes para as árvores, o que vai me ajudar a construir minha floresta no deserto. Eu decidi caminhar 0,3 milhas aqui no Oxford Canyon para pegar algumas estacas de Texas Buckeye, entre outros, galhos para mudas. E então, enquanto estou caminhando, todas essas grandes nuvens cúmulo começaram a aparecer do nada. E esse cânion drena a água das montanhas. Então, há partes da minha propriedade onde eu trabalho que realmente não há risco de enchente repentina. Este não é um desses lugares. Aqui pode ser realmente perigoso. Você pode ser pego por uma enchente aqui. Então, vou pegar minhas estacas e ir embora. Mesmo que eu realmente queira pegar mais dessas sementes. Okay. Se eu conseguir tirar essas pequenas vagens de sementes, mas vamos embora. Então, quando eu estiver mais perto do caminhão e souber que podemos sair do canyon se precisarmos, vou pegar outras coisas que estou procurando. A acácia catclaw é basicamente a principal espécie aqui. Passei por uma acácia de espinho branco, da qual gostaria de pegar alguns galhos. Eu corto intencionalmente muito mais comprido do que preciso. Assim, quando eu for remover a casca e expor o câmbio, tenho bastante espaço para trabalhar. E só para constar, eu não acho que isso vai funcionar porque estamos no outono, e a maioria dessas plantas acha que já terminou de crescer. Mas elas têm pequenos brotinhos de crescimento novo, então é possível. Parte do meu trabalho é encontrar apostas baratas que exigem pouco esforço e têm alto retorno. Não tenho nenhum motivo para esperar que o Buckeye mexicano vá bem a partir de estacas no outono, mas não há muito risco. É meia hora de caminhada e alguns minutos cortando, e é isso. O retorno é que, se funcionar, consigo propagar essa árvore com um pouco mais de controle. Eu preferiria fazer isso por sementes para garantir diversidade genética, mas por enquanto, o principal que eu realmente preciso é sombra para as plantas do subbosque. E se eu puder conseguir isso tão rápido com nativas quanto com não nativas, então eu definitivamente prefiro as nativas. Estou com minhas luvas aqui. Então é melhor eu cortar a acácia catclaw.
Enquanto estou em um grande agrupamento. Mas o bom de estar perto do caminhão é que não preciso colocar esses espinhos horríveis na minha mochila. Eles vão direto para a caçamba depois que eu colocar as luvas. Bom, essas luvas já estão no fim da vida útil. Tudo bem. Mas eu preciso ver brotos verdes neles antes que vale a pena pegar esses aqui. Cara, isso aqui nem está crescendo. Não. E então aqui, na margem oposta, eu tenho salgueiro. E eu posso ver que as pontas estão com brotinhos verdes nascendo. Mas vou tentar pegar de tantas árvores quanto possível, diferentes quanto eu conseguir. Doa. 3. Isso está ótimo. 5. 6. 7. 9. Nunca fiz estaquia antes. Estou fazendo muitas suposições sobre o que eu acho que é bom. Eu assisti vídeos no YouTube e tive algumas ideias, mas sempre é diferente quando você tenta aplicar algo que acabou de aprender. Algumas dessas eu estava mais animado do que outras, tipo, tem crescimento novo aqui, mas já está lenhoso na ponta. Então talvez eu pare onde sei que tenho estacas melhores. Veja como as pontas estão mortas. Como esse galho está meio verde amarelado. É isso que eu quero. Aquele também tem a ponta certa. É. 3. Veja como o caule é de um verde bem escuro. Mas aqui embaixo ele é lenhoso. É isso que eu estou procurando. Eu tenho 1, 2, 3, 4. Certo. Vou pegar mais 6 quando voltar para o acampamento. Certo, aqui estão alguns brotos. Mais 4. Pronto. Acho que acabei de ver borboletas monarca bem naquela planta ali. Não tenho certeza. Acho que não são monarcas. O que são elas? Vamos ver se conseguimos dar um zoom. Eu tenho isso crescendo no meu rancho. Esqueci como isso se chama. Nunca vi isso crescendo com tanta força assim. Mas claramente, isso é um dos favoritos dos polinizadores. Vejo abelhas, vejo borboletas, algum tipo de mosca nele, algum inseto verde. E parece que vi 4 ou 5 insetos diferentes só passando de carro por aqui. É, certo. Deixa eu ir deixar isso ali. Eu posso te dizer que eu não vou encostar naquela cerca de propósito. Olá, passarinho. Desculpe por te perseguir. Certo, então esse é o salgueiro. Agora temos todo o buckeye e o agave juntos. Esse aí é grosso o suficiente. Provavelmente é aqui que vou furar. Já está cortado. Por que fazer um novo furo? Bem, pode ser um pouco pequeno demais. Isso aqui é tudo palma com espinho marrom. Eu queria encontrar uma espécie diferente, só para não colocar todos os ovos na mesma cesta. Eu quero aquelas raízes grandes e pesadas, que sejam fibrosas e estejam encharcadas de água. E mais importante, micro-organismos. Eu quero um contato realmente bom. Tudo bem, agora eu preciso descobrir como vou cavar isso.
Acho que isso é suficiente para começar e só pegar o jeito, já que nunca fiz isso antes. Vamos ver como vai ser. Vou precisar de uma pá. Eu odeio cavar isso, porque vejo toda a umidade. Eu não sei até que profundidade devo enterrar isso, porque o crescimento é tão mínimo. Tipo, a madeira está bem ali. Isso não é longo o suficiente para sobreviver. Esse aqui realmente parece forçado. Acho que o Buckeye do Texas é o menos provável de dar certo, mas ainda vou tentar. Vou cortar o mais baixo possível nessa madeira nova. E o que eu quero ver? Eu queria que isso fosse maior, mas acho que é com isso que vou ter que lidar. E devemos saber em algumas semanas se isso vai dar certo ou não. Na verdade, provavelmente em alguns dias. Poxa, isso foi imprudente. Tudo bem, vamos tentar outro. Desta vez, vamos fazer o salgueiro do deserto. Acho que não tenho nada para trabalhar com o agave, mas vou tentar mesmo assim. Acho que não. Bem, na verdade, dá para fazer funcionar. Estou tentando manter isso conectado para ter o máximo de água possível. Assim. Deixe isso exposto. Aqui está um close bem rápido, porque isso precisa ser feito rápido. E então coloque isso ali dentro. Sabe, estou aqui fazendo isso e percebo que há tantas variáveis que estou presumindo, como a idade do cacto que devo plantar ou os cortes que estou fazendo nessas plantas. Eu não vou saber o que deu errado se eu insistir em enterrá-las. Eu realmente preciso provar que as plantas estão enraizando no cacto antes de enterrá-las, fazer algum sentido. Então, em vez de ficar aqui enterrando todas elas e depois não poder verificar o que funcionou ou se estão enraizando, vou levar minhas plantas de volta para o acampamento e fazer tudo lá. E eu vou fazer o. Acho que vou fazer as estacas nos cactos lá no acampamento e mantê-las na sombra. E então, em 3 ou 4 semanas, vamos apenas puxar as estacas e ver como elas se saíram. Se criaram raízes, então saberemos que a ideia funciona. E, com sorte, vamos aprender algo sobre o tipo, como a idade do cacto em que coloquei. Se deve ir em uma raiz bem velha ou se deve ir em uma raquete nova e suculenta, como essa que fiz com o agave. Acho que é mais inteligente fazer isso no acampamento. Então vou arrumar minhas coisas e ir para outro lugar. E, para ser honesto, minha motivação está bem baixa esta manhã. Então vou focar no que realmente espero que funcione. Bem, não é que eu espere que funcione, mas o que eu acho que tem mais chance é este salgueiro. Então vou priorizar o salgueiro, depois o Buckeye e depois o agave. E vamos ver como vai ser. Eu queria ter uma broca ainda mais fina, mas é o que eu tenho. Aí está. Tirar toda essa folha extra. Provavelmente quero bem aqui. Corte aqui. Sai bem fácil. É uma perda total aqui. Ops, só não entorta isso. Pronto.
Agora vou colocar isso na sombra e deixar tudo aqui até encontrar uma maneira melhor de organizar e pensar nisso. Pequenas flores se formando. Não sei se quero as que têm flores ou não. Provavelmente não. Vou priorizar esse crescimento mais jovem. Não tão comprido assim. Eu não queria esse por causa das sementes. Então vou colocar isso na pilha de descartes. Tá, vou tentar bem aqui. Cara, eu queria que isso fosse um pouco mais fundo. Tenho que garantir que não corro o risco do câmbio secar. Vamos ver como isso vai. Não sei porque achei que teria mais sucesso com essas palmas mais velhas, onde o tecido é mais lenhoso, mas agora que vejo o tecido, já não sei. Acho que as palmas mais velhas vão ser piores, e as mais novas, que são mais úmidas, provavelmente vão ser melhores. Mas é um equilíbrio, porque mesmo que o salgueiro aguente solo encharcado, isso não significa necessariamente que eles querem que fique encharcado. Então, acho que a única coisa que posso fazer é fazer meu experimento e esperar, mas eu realmente queria saber a resposta agora. Achei que tinha o suficiente para o salgueiro, mas só tinha o suficiente para exatamente 10. E acabei de experimentar o Buckeye do Texas. E acho que provavelmente não é a época do ano certa para fazer isso, porque quase não tem crescimento verde mesmo. Vou te mostrar. Estou tentando manter o máximo de caule possível, mas procure pela madeira jovem. Mas isto aqui é o crescimento deste ano. O crescimento do ano passado, o do ano anterior. Então, como isso está crescendo tão devagar, o ideal seria ter um caule de 15 ou 20 centímetros, e simplesmente não está lá. Vou ver se consigo expor o câmbio, mas tem sido bem difícil. O câmbio, tipo, a madeira parecia que era maleável quando era jovem. Enquanto este Buckeye é muito mais. Simplesmente áspero. E isso, quero dizer, faz sentido. É uma planta de crescimento lento, e você pode ver a diferença. Os caules do salgueiro têm esse comprimento, se não forem ainda mais longos, em apenas um ano de crescimento. Enquanto esse Buckeye, isso aqui é um ano inteiro de crescimento. Então, eu acho que consigo expor isso. O que é ruim porque eu andei quase 1 quilômetro para pegar esse material. E tirando um punhado de sementes que eu consegui coletar enquanto estava lá. Eu simplesmente não consigo. Andei muito só por algumas sementes. Não consigo tirar essa casca. Já danifiquei a madeira. Tudo bem, sem Buckeye. Vamos ver como a gente se sai. Está amarelo e bem úmido. Então, talvez valha a pena tentar. A velocidade também é um problema, porque esse câmbio morre 30 segundos depois de ser exposto ao ar. Eu realmente não espero muito. Não acho que isso vai funcionar, mas estou tentando. Fiquei sem? Sim, acabou. É uma viagem curta. Eu preciso de 1, 2, 3, 4, 5. Vou descer até o Canyon e pegar mais 10 salgueiros, com os quais estou realmente satisfeito, agora que tenho uma opinião melhor.
E a vantagem de ir buscar mais salgueiros é que isso vai me dar 20 tentativas. Quero dizer, se você não conseguir nenhum em 20, claramente não vai funcionar. Então, acho que isso já justifica o tempo gasto, sem precisar gastar mais tempo do que o necessário para ver se a ideia realmente tem mérito. E vou seguir o plano original, que era apostar no salgueiro, porque achei que ele funcionaria. Então vou focar meus esforços no salgueiro. Vou plantar todos esses, mas não com a intenção de que seja algo permanente. Só vou cavar um desses buracos que tenho perto do acampamento para fazer composto, colocar todas essas raquetes junto com as árvores em pé. E acho que essa é a melhor simulação de como se eu tivesse plantado elas. E então, em 3 semanas, se tudo isso funcionar, eu volto e desenterro elas, ou a gente faz mais transplantes. Mas o objetivo disso tudo não é estabelecer essa árvore em específico. Eu só estou tentando provar que esse é realmente um método eficaz. Pronto. Dessa forma, isso já oferece bastante proteção contra o sol e o vento. Então vamos ver quantas dessas vão sobreviver. 2 ou 3 semanas provavelmente é o limite. Se houver alguma folha verde, provavelmente foi um sucesso. Brandon veio até mim e fez uma pergunta muito boa sobre por que eu estava cortando o salgueiro daquela maneira específica. Eu não sei se esse é o melhor método. O motivo pelo qual estou fazendo assim é porque eu vi o que acho que se chama alporquia, onde você corta um galho vivo. Basicamente, você anela o galho e depois coloca a terra de vaso ao redor dele. E eu estou inspirado pela mesma ideia. Não tenho certeza se é a melhor. Então, se você acha que eu deveria ter ferido ou nem mesmo ferido as estacas, então deixe um comentário. Me avise, porque eu não sou um especialista. Entende? Então, eu e o Brandon acabamos de cortar toda essa grama. E nós vamos apenas usar como cobertura morta, que é super fácil de remover, e colocar direto no buraco. Então, esse é o segundo que eu fiz com estacas menores. E eu acho que essas têm muito menos chance de dar certo. Estou feliz por ter feito um segundo lote, porque essas não parecem tão boas. Pensei que talvez uma pinça fosse boa, colocar isso no meio. Você acha? Não quero danificar, porque estou mais preocupado em machucar os galhos. É, claro. É por isso que eu ia dizer só. Entendi, só vai devagar. E aí a gente coloca lá embaixo. Ok, faz na vertical também, provavelmente. Eu gosto mais dessa ideia. O legal disso também é que nada é desperdiçado, porque assim que a gente tira tudo isso, se sobrar grama, ela vira cobertura morta. Ou composto, ou como você quiser chamar. Fico feliz que você sugeriu a grama. Isso com certeza vai ajudar eles. Vai ser fácil de tirar dali. Vai reter um pouco de umidade. É engraçado. A gente meio que inventou isso agora, mas se isso realmente funcionar, é uma estratégia de armazenamento bem interessante. Você inventou isso sozinho. Eu não quero receber nenhum crédito até que funcione. Sim. E novamente, isso é só para armazenamento temporário. Só queremos ver se o enraizamento foi bem sucedido antes de eu gastar tempo colocando no terraço. Como a gente verifica se o enraizamento foi bem sucedido? Porque se o galho ficar quebradiço e morrer, então obviamente não enraizou. Se ele parecer que está vivo, é porque enraizou. Entendi. Prometo manter vocês atualizados sobre o experimento e como ele está indo. Mesmo refletindo sobre este episódio, já tenho ideias do que eu deveria ter feito diferente. Sem dúvida, vocês estão deixando comentários sobre o que acham que eu deveria estar fazendo. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo episódio.